Eduardo, primeiro, bom dia, parabéns aí pelas iniciativas. A minha pergunta é o seguinte, no Brasil existe um discurso muito focado na desigualdade e todas as suas medidas elas foram no combate à pobreza, o que eu acho que é o correto. A desigualdade entre mim e o Neymar não é um problema porque eu tenho uma vida digna. Agora, a desigualdade entre mim e um mendigo na Avenida Paulista é um problema porque, na verdade, a desigualdade se torna um problema quando a gente tem pobreza. Eu gostaria de saber a sua visão em relação a isso. O problema é a pobreza ou o problema é a desigualdade? Na minha opinião, o problema principal não é nenhum desses dois. Na minha opinião, o maior problema que a gente tem é o desnivelamento de oportunidades a partir do nascimento das pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, educação, eu acho que, enfim, eu fui presidente do maior grupo de educação básica do Brasil, o Renova BR não deixa de ser uma iniciativa na área de educação, fui professor, venho de uma família em que minha mãe e minha avó foram professoras da rede pública, e a realidade é que a gente tem um modelo de educação mais injusto do mundo. Você tem um contingente muito grande de pessoas, de famílias de baixa renda, que frequentam uma escola pública, normalmente de baixa qualidade, com baixa motivação de professores, com baixa motivação de alunos, e que leva a uma perpetuação da falta de mobilidade social. A forma como todos os países do mundo corrigiram esse acesso a oportunidades foi franqueando a oportunidade a partir do nascimento. O Brasil fez um bom trabalho na redução, por exemplo, de mortalidade infantil, na parte de universalização de acesso à educação, mas, para mim, é algo que não faz sentido nenhum. Por que a gente tem uma universidade pública, por exemplo, no estado de São Paulo, gratuita para a classe A, principalmente em alguns cursos, composta principalmente pela classe A, enquanto a grande massa da população é composta pela classe C e D, e esses acessam uma educação básica de qualidade baixa, também pública. E nunca vão poder acessar essas instituições de ensino superior, a não ser que seja através de correção, como é, por exemplo, um franqueamento de cotas. Então, eu acho que tudo que a gente não faz, que é orientado para que o recurso do pagador de imposto seja revertido para aqueles que mais precisam, eu acho que na educação a gente tem um exemplo que ele é injustificável, na minha opinião. A gente está ajudando a perpetuar um ciclo de pobreza. E não é à toa que o Brasil, enfim, tem aí a discussão não é a questão de desigualdade, porque nisso eu concordo com o teu ponto, não é esse o ponto que mais me aflige. O que mais me aflige é um contingente enorme de pessoas na pobreza e sem perspectiva e que vão continuar na pobreza. E a gente deveria ter uma atenção específica, principalmente àqueles que estão nascendo, aos jovens brasileiros, para que eles possam inverter esse ciclo, para que eles possam sair desse lugar. O problema é que a gente, do ponto de vista de política pública, o Brasil quer fazer tudo. E quem quer fazer tudo, no final, não faz nada.